respeito do ciclo anual. A gente conversou a respeito do ciclo do dia, no primeiro encontro desse mês de outubro, e agora nesse segundo encontro a gente vai conversar a respeito do ciclo do ano. Seriam os ritos, né? Aquilo que a gente faz, os nossos hábitos. Tem um hábito muito curioso, eu já vou começar comentando da nossa ancestralidade, de como é aqui no Brasil. Porque a gente pensa muito o Ayurveda assim, tipo, lá na Índia, 7.000 anos atrás, né? Tem um hábito curioso das nossas avós. A mãe do meu pai fazia isso para todos os filhos. Assim, as minhas tias me contam que era dar óleo de rícino na primavera, uma vez por ano. E na família da minha mãe, era um líquido branco que chamava, acho que emulsão de Scott, eu não tenho certeza da formulação, mas era algo parecido, o sabor, pelo que eu me lembro, assim, era algo parecido com o magnésio. Tanto o óleo de rícino quanto o leite de magnésio, os dois são purgantes, né? Os dois fazem uma limpeza do intestino. E o que é um rito, né? O que é uma rotina anual? O que é isso que o Ayurveda chama de ritucharya? É a gente olhar para essa transição. Então, eu vou começar falando do ponto onde a gente está agora. Nós estamos na primavera. E qual é o olhar que eu preciso ter para a primavera dentro das minhas rotinas anuais? Então, esse olhar das nossas avós, ele traz o que é mais marcadamente importante dentro desses ritos no Ayurveda, que é a gente fazer uma limpeza, que é a gente fazer uma purificação. A gente precisa retirar do nosso corpo o muco acumulado durante o inverno. É muito interessante porque o nosso corpo às vezes faz isso sozinho. Depois de alguns anos trabalhando com a Ayurveda e fazendo dietas de desintoxicação e fazendo semanas de desintoxicação com algumas pessoas, eu percebi que é a mesma coisa que acontece conosco num resfriado. O corpo fica mais molinho, obrigando a gente a descansar. O corpo coloca o muco para fora quando a gente tem um resfriado. E eu não estou falando de gripe, porque a gripe ela é viral e ela vem mais no meio do inverno. Mas na primavera, às vezes, vem o resfriado. Vem aquele que é sem vírus. E que ele te bota para descansar uma semana, te tira a fome. Aí eu volto lá nas nossas avós, era assim, chazinho, cama e canja. Então, aquela canjinha que só vai circulando no seu organismo e você quase não tem trabalho, esforço na digestão e colocar esse muco para fora. Então, o resfriado, automaticamente, ele faz isso. Porque ele te dá uma paralisada, ele te obriga a recolher e aí vem muco. Então, quando vem esse muco acumulado durante o inverno para fora, na verdade, a gente está passando por um período de purificação. A gente está passando por uma limpeza, que ela pode ser provocada pelo nosso organismo, porque o nosso corpo está conectado com tudo que está acontecendo em torno, ou que nós mesmos podemos provocá-la. Tá? Então, dentro dessas rotinas anuais, o que é mais importante que você faça na primavera é uma semana de alimentação leve. Geralmente na dieta Antiama no Ayurveda a gente tira por alguns dias as proteínas, especialmente as proteínas de origem animal, tá? Então, é fazer algo muito parecido assim com uma canjinha, um arroz com legumes, às vezes eu uso a lentilha. Quem não gosta da lentilha pode usar o feijão, mas se você deixar a sua alimentação bem simples, o seu corpo sozinho vai fazer a tarefa de se desintoxicar. E aí, quando a gente começa a desintoxicar, a digerir esse muco, a gente precisa ingerir bastante líquido. Então, a gente precisa do líquido para fluidificar esse muco.
Nos lugares, nas regiões mais quentes, quando a temperatura média ela é acima de 25 graus, lembre que a temperatura média, né, ela é uma soma da máxima com a mínima. Então, quando a temperatura média está acima de 25 graus, eu posso também fazer um detox com sucos. E ficar ali 1 ou 2 dias só ingerindo sucos, que é para poder realmente limpar o meu organismo sem desnutrir. Porque a gente não vai tirar os nutrientes, a gente vai diminuir a complexidade da informação. Se eu não tenho tempo, se eu não tenho uma semana inteira para ficar ali com uma alimentação leve, bebendo bastante líquido e me desintoxicando, eu posso fazer 1 ou 2 dias um caldinho, uma sopinha, uma canjinha. Tá? Decrescer a alimentação, simplificar a alimentação, comer alguma coisa simples ajuda muito porque preserva as forças do nosso corpo para que ele se desintoxique. E quando vem essa condição, quando vem muco, quando a gente tem aquela tosse que precisa colocar para fora, eu preciso estimular isso. Então, a gente tem ótimas receitas caseiras com a inalação do eucalipto. A gente pode usar na aromaterapia o óleo essencial de hortelã-pimenta. A gente pode usar todos esses recursos que são respiratórios. A inalação, tradicionalmente, quando a gente ferve, né, ervas tipo folhinha de eucalipto, a gente tampa a cabeça, faz uma cabaninha, né, e inala e respira aquele vapor. Claro que hoje em dia é muito mais fácil de eu fazer isso com gotinha de óleo essencial, uma bacia de água morna, né? Mas eu preciso da umidade também. Outra forma é colocar esse óleo essencial de hortelã-pimenta no banheiro, no chuveiro, enquanto eu tomo banho. Então, você pode colocar ele lá num lencinho, num algodãozinho, ou dar uma jogadinha, assim, algumas gotas nas paredes do box, onde vai o chuveiro, né? Porque ali, quando vem o vapor do chuveiro, aquele vapor da hortelã sobe, 2, 3 gotinhas, e aí eu vou ter alguma coisa expectorante. Eu preciso limpar o muco, né? Dessa região aqui, da testa, dos seios, da face aqui, do lado das minhas narinas. No yoga, as respirações que nós chamamos de kriyas, elas nos ajudam muito. Né? Então, a principal delas é o Kapalabhati. A gente inicia o Kapalabhati fazendo uma limpeza das narinas. E depois a gente faz movimentos com o abdômen para limpar os pulmões. Tá? Eu estou citando as técnicas, né? E não estou as ensinando, porque vocês precisam ir conectando isso com a sabedoria de vocês. Eu comecei falando das nossas avós, lembra? O que é bom para mim, que tem uma genética muito parecida com as dos meus ancestrais, geralmente lá na história da minha família ressoa. Geralmente eu tenho em casa um óleo essencial que se afiniza comigo, ou eu tenho uma planta, uma erva. Então, cada uma de vocês precisa olhar e ver a riqueza daquilo que vocês têm em torno. Mas olhar para isso com esse foco da limpeza interna, da gente colocar esse muco para fora, da gente comer alimentos mais leves para o corpo poder digerir esse muco e depois da gente limpar o intestino. Né? Uma forma bem suave é o leite de magnésio, que ele é seguro, a gente toma ali 1 ou 2 colheres, ele vai soltar um pouquinho o intestino, mas não vai soltar demais. Tá? As limpezas com o óleo de rícino, eu não recomendo quando vocês não têm um acompanhamento. Porque quando a gente provoca uma diarreia de verdade, o que é o método pro Ayurveda válido de limpeza do intestino, a gente tem o risco de desidratar. Então, todo esse processo de desintoxicação, ele tem que ser feito com a ingestão de muito líquido. Quando a gente toma uma alimentação líquida, seja um caldinho de sopa, para quem precisa do mais quentinho, ou seja um suco, para quem está numa região de mais calor,
eu estou ingerindo nessa alimentação líquida todos os nutrientes que eu preciso, né? Principalmente os minerais que a gente precisa ingerir diariamente. Então, não é não comer, mas é comer ou ingerir uma alimentação que seja fácil de digerir. O que é difícil de digerir para o corpo? Proteína e gordura. Então, eu preciso diminuir as gorduras. Quais são os alimentos que ajudam o corpo a formar músculo, né? Geralmente o leite, o trigo, tudo que é derivado de leite. O queijo é muito frequente para os vegetarianos. A gente precisa tomar bastante cuidado, né, quando a gente come queijo demais. Então, tirar essas coisas que elas são muito pesadas. E, claro, as carnes, né? O Ayurveda não é vegetariano, mas o Ayurveda entende que para digerir uma proteína eu preciso de muito Agni, de muita força. Então, quando esse Agni, quando essa força está direcionada, né, para a digestão, ela está no polo oposto da desintoxicação, da purificação. Então, assim, fazer uma semana tranquila. Faz de conta que eu estou com resfriado. E aí entra uma coisa importante que às vezes a gente esquece: o descanso. Porque hoje, nesse momento de quarentena, a gente pode pensar assim: ah, não, mas eu estou em casa, não, eu não estou saindo, eu estou parada. Mas a nossa mente está o tempo todo sendo estimulada. A oferta, né, de momentos como esse que a gente está fazendo, de conversar online, ela está muito grande. Então, às vezes, a gente fica o dia inteiro na internet, a gente fica o dia inteiro no celular, a gente fica o dia inteiro no WhatsApp e dá um salto cada vez que recebe uma mensagem, né? É importante também, nesse sentido, o recolhimento. Tá? Então, não é que você tenha que ficar uma semana sem comunicação, mas reduz a quantidade de estímulo. Desliga o telefone por algumas horas, olha para ele de vez em quando, separa aqueles assuntos que mais te interessam para você assistir. E é engraçado, né? Porque escolher é digerir. E quando a gente escolhe, o nosso Agni está ok, escolhe aquilo que você não precisa nesse momento. Isso é um grande desafio, inclusive de desapego da nossa parte. E esse desapego é a energia sutil que tem relação com a primavera. O inverno e a primavera, o início dela principalmente, são estações que o Ayurveda atribui as características e as qualidades do dosha kapha. Então, é quando a gente está muito lento, muito preguiçoso, muito pesado. A gente fica também mais apegado. Não tem relação com peso só físico, de corpo físico. Embora o fato da gente ter menos mobilidade no inverno, o que foi muito agravado nesse ano, por a gente ter ficado mais em casa, faz com que a gente vá acumulando coisas no nosso corpo. Quando eu falo de energia sutil, a gente olha também para quando a gente vai acumulando coisas na nossa vida. Né? Então, vocês veem como as estações estão conectadas, que eu comecei a falar da primavera, mas, na verdade, eu estou me referindo a tudo aquilo que a gente acumulou no inverno. Então, durante o inverno, a gente se recolhe, né? E, naturalmente, a gente vai acumulando muitas coisas. Eu preciso desse período de recolhimento, eu preciso desse período de interiorização, né? No Ayurveda a gente diz que é a medicina do urso, né? É quando a gente se recolhe para se fortalecer, para se renovar depois. Mas quando vem essa força da primavera, quando ela vem com toda a energia, ela vem também empurrando as coisas para fora e para cima, né? A energia da primavera, ela é de expansão. Então, eu preciso também dar vazão à minha necessidade de expansão. E aí, quando eu falo das nossas emoções, o que entra em pauta é justamente a gente desapegar e seguir na direção de um impulso de vida que está vindo muito forte em nós agora. Então, agora é o momento de realizar,
Agora é o momento de colocar os projetos em andamento. Agora é o momento de reconhecer que esse desejo, essa vontade que a gente sente, é um florescimento. A energia da primavera na natureza, ela bota tudo a crescer. Flor, planta, comida, árvore, né? As árvores botam folhas, enfim, as roseiras botam as flores, a comida começa a crescer abundante, mato cresce no jardim, né? Quem tem que lidar com o jardim tem que lidar com tudo aquilo que está crescendo junto. Então, eu também tenho que lidar com tudo aquilo que está crescendo dentro de mim e essa força, né? É a vontade de fazer coisas novas, é a vontade de realizar, é um impulso para sair do lugar. Se a gente pegar essa onda de energia e se permitir fluir com ela e desapegar de tudo que estava lá para trás, a gente vai ter uma excelente oportunidade. Tá? Então, essa é a energia da primavera. E a visão do Ayurveda é olhar ao mesmo tempo para o corpo, para a mente e para as emoções. Se eu conseguir andar com essas três coisas alinhadas, o meu coração vai fluir e eu vou tranquila. E aí eu vou na direção do verão. Então a gente se prepara para o que vem no verão, em todos os sentidos. Depois que eu falei de desintoxicação, né, a gente se prepara para o verão quando vem pequenos períodos de calor. É natural da primavera que faça calor, como se fosse um ensaio, né, para o verão. E daqui a pouco esfria de novo. Então a gente precisa começar a olhar para a hidratação, para a ingestão de frutas, a gente precisa começar a fortalecer o nosso corpo, né? Para que a gente chegue no verão sem as doenças inflamatórias. O que é o verão dentro do Ayurveda, né? O verão dentro do Ayurveda é o calor. E esse calor está relacionado ao dosha pitta. Então, a estação que nós estamos, primavera, para o Ayurveda, no seu início, ela é metade que predomina o dosha kapha. Ela é um período importante de transição em que o calor vai subindo e a gente começa a sentir essa subida do calor. O que você começa a sentir quando vem os dias de muito calor vai te falar muito da tua natureza, da tua constituição. E você percebeu que esse movimento do calor faz em você, te ajuda a organizar o teu verão. Então a gente vai tendo esses ensaios, a gente vai tendo esses períodos de muito calor e a gente vai aprendendo a lidar com ele. Tá? Tudo vai naturalmente mudando. Os dias vão ficando, né, nessa região do país que eu estou aqui, os dias vão ficando mais compridos, né? Em outras regiões é um pouco diferente. Mas, em geral, essa energia, essa força do dia, ela vem agora. E no verão, isso tudo está muito intenso. Vocês já perceberam que no verão a gente não para quieto? Ninguém para quieto no verão. Né? Então, essa energia do fogo, como é que é o fogo? O fogo vem, ele toma conta, ele se expande. Então, a energia que está vindo agora, ela vai ficar cada vez mais expansiva. O que eu preciso tomar cuidado? Às vezes, expandir demais assusta. O fogo, quando ele é muito forte, ele queima a floresta. Então, esse verão precisa vir permeado de um equilíbrio. E ele precisa vir muito adequado, né, ao nosso biotipo, à nossa constituição. Se eu sou uma pessoa que esquenta demais, que passa mal com calor, ou às vezes, né, eu nem sou tão pita, mas às vezes eu tenho muito kapha, eu tenho muita água em mim. As pessoas que têm muito do elemento água, quando dá calor, parece que a gente vai explodir. Então, quem é muito kapha precisa urgentemente emagrecer antes do verão. Essa é a preparação. Quem é muito pita precisa de muito líquido para circular e expandir esse calor. Quem é vata vai ficar confortável no verão. Então, algumas pessoas no verão vão ficar extremamente confortáveis. E ótimo, porque se é o período do ano que você tem mais energia,
você precisa se preparar para colocar os seus melhores projetos em ação. É assim que o Ayurveda trabalha com os nossos doshas em relação a essa oscilação das estações do ano. Se eu sou uma pessoa pita e tenho esse calor interno, com certeza eu vou produzir menos no verão. Eu preciso regular o botãozinho das minhas expectativas. O autoconhecimento dentro do Ayurveda, o conhecer a si mesmo, ele é justamente nesse sentido. Então, olhar para um rito, né, para uma rotina, para o ano, é saber que em algumas estações eu vou produzir mais e outras eu preciso realmente descansar. E adequar o meu planner, né, que agora está na moda, adequar o meu planejamento àquilo que o meu corpo consegue fazer. Por exemplo, se eu sou sensível ao calor, eu não vou render muito na hora do almoço, nem 2 horas da tarde. Vai dar aquela alegria de final de dia. Daqui a pouco começa a refrescar, agora são quase 5 horas. E quem sente muito o calor vai começar a ficar animado. Né? Então não adianta eu colocar uma reunião importante, não adianta eu marcar compromisso, não adianta eu colocar nada. Mas já que eu vou trabalhar à noite, porque eu vou ficar animada, que está fresquinho, eu posso dar uma descansada depois do almoço. Já pensaram nisso? Eu posso dar uma reduzida nas minhas atividades. Esse é um exemplo. Se eu sou essa pessoa, pode ser que eu seja completamente diferente. Pode ser que eu seja aquela pessoa que sente muito frio e quando tá calor eu fico super animada. Eu quero arrumar tudo, colocar tudo no lugar, eu quero fazer 1000 coisas. Então eu preciso gastar essa energia quando ela vem. Não adianta eu querer fazer coisas de manhã cedo ou final da tarde se eu realmente tenho energia quando vem o calor. Agora falei de 2 opostos, de propósito, para que vocês se observem que não existe no Ayurveda uma verdade única, não existe um certo e errado de verão, não existe um certo e errado de primavera. A grande pergunta é quem é você e como a sua energia funciona. Então aproveite esse momento do ano para se observar. E se você estiver muito pesado, capricha nesse reduzir-se para poder ter um verão mais leve. Se você está muito quente, se você é muito pita, se você é muito vata, se você tem muita secura, capriche no hidratar-se, no preparar-se, né? No nutrir-se com água, que é esse líquido que é gostoso, que refresca, que está na fruta, que está na salada, que está nos sucos, que está em uma infinidade de coisas para que você possa passar um verão tranquilo. Falando um pouco mais do verão, o lugar que você escolhe para passar suas férias é importante. Porque se você não tolera o calor, você precisa de ar fresco, de montanha, disso tudo. Para outras pessoas, praia e sol intenso vai ser extremamente agradável. Saia das regras e olhe para você. Olhe para onde você se sente muito bem. O verão é uma estação importante também para a gente se nutrir, porque o nosso Agni funciona bem. O fogo interno funciona bem. Então, isso vai te dar a oportunidade de comer bem, de comer de tudo, né? E de realmente nutrir e fortalecer o seu corpo. Logo em seguida, depois do verão, vem o outono. É uma outra transição, é um outro momento, né, de ritos e de rotinas anuais. No outono, a gente faz novamente uma preparação para não adoecer no inverno. Então, para o Ayurveda, alguns procedimentos eles são específicos das transições de estação. Tá? Aí, principalmente, quem sofre com o frio vai se preparar no outono, porque para muitas pessoas o período do frio faz com que a energia caia. É mais do que o recolhimento, né? Algumas pessoas são muito sensíveis ao frio. E para as pessoas que têm uma característica mais parecida com o outono, que é uma estação vata,
tem essa relação com o vento, que é um momento em que a gente fica mais disperso, que a gente fica mais desatento. É muito importante fazer uma nutrição do sistema nervoso a partir da pele com as massagens com óleo. Enquanto na primavera a preparação ela é de purificação e de desobstruir o nosso ser, né? A gente precisa, por exemplo, suar para poder eliminar o calor do corpo. No outono, a preparação para o inverno é colocar um pouco mais de nutrição na forma de óleo nesse corpo. O óleo, ele tem uma relação com calor. O óleo tem uma característica pita. Ele é a água quente. Né? O óleo é o líquido que te aquece. Se você passa óleo no seu corpo, você tem de arreter o calor nele. Então, nas rotinas de outono, além de uma desintoxicação que ela é um pouco mais com alimentos quentinhos e já estimulando o calor para a gente se preparar para o inverno, a gente entra numa rotina também de fazer muita oleação e de receber muita bianga. Isso vai preparando o teu corpo para o inverno. Tá? Estimular a circulação, né? Mas nutrir, principalmente nutrir. O outono é a estação que a gente tem mais tendência a ficar disperso, a ter questões de memória, a ter essas questões do sistema nervoso. Então, a gente precisa descansar do verão. A gente precisa repor a energia que a gente gastou no verão. Todos nós, independente do dosha, né, embora os pitas tenham menos energia no verão, quando a gente está nessa estação em que a luz é maior, o dia é maior, que tem essa força, a gente tem a tendência a gastar muita energia. Então, o outono é o momento em que eu vou olhar para essa nutrição, em que eu vou fortalecer o meu corpo, em que eu vou começar a me aquecer e eu vou começar a me preparar para o frio. O outono para Ayurveda é uma estação vata. Tá? O inverno, principalmente se ele é frio úmido, ele é uma estação kapha. É quando o recolhimento chega no seu ápice. É quando também as noites são maiores. É um período de mais frio, de umidade, de chuva, de escuro. Essas são as características do inverno para o Ayurveda que tem relação com o dosha kapha. Tá? E aí, naturalmente, a gente se recolhe. E fazer um recolhimento no inverno é muito importante. Então, faça também um balanço do seu ano para sentir se até agora você conseguiu se recolher e descansar. Porque é esse recolhimento, é esse vir para debaixo da terra, é esse arquétipo da sementinha que fica lá deitadinha, descansando, que a gente precisa para ganhar força na primavera. Se você não se recolheu o suficiente no inverno, você não tem esse impulso necessário na primavera. Porque como é que eu vou brotar, sair da terra, se eu ainda estou cansada? Então, tem aí ainda um ponto importante para a gente compreender que a força, ela vem do recolhimento. E essas estações, elas vão se intercalando. Né? Eu preciso passar por todos esses períodos adequadamente. E aí, isso é muito desafiador, né? Eu falei de planner, vamos falar um pouco de agenda. É muito desafiador eu escolher períodos em que eu estou mais animada para trabalhar, períodos que eu tenho força para realizar os meus projetos e períodos que não. De acordo com o seu dosha, de acordo com as suas características, pode ser que você sinta bastante o inverno. Quem tem uma porção maior de kapha, no inverno, sente mais sono de manhã. Vai ter tendência a ficar mais na cama. Vai precisar equilibrar esse movimento, porque a gente precisa de equilíbrio em tudo para não ficar parado demais. Então, esse foi um ano que o período de recolhimento e inverno para nós, ele começou um pouco mais cedo.
Quando a gente se recolheu e diminuiu a atividade física e começou a ficar mais em casa em função da pandemia, que foi ali entre março e abril, a gente ainda estava no outono. Né? Vamos olhar para esse ano, porque daí a gente se recolheu e depois, naturalmente, a gente começa a sentir uma inquietação. Então, durante o período de recolhimento, a gente estava se expandindo online mesmo. Mas a gente estava ali se descobrindo e criando novos movimentos. Por mais que você tenha feito atividade física, movimento, né, e rotinas dentro da sua casa e da sua vida, a gente está andando muito menos. A gente está se movimentando muito menos. A gente está saindo muito menos. Mesmo quem está saindo um pouco. Então, esse ano em especial, com esse olhar, né, para essa roda do ano, para esses ciclos anuais, é um momento bastante importante de você se organizar agora na primavera para que você possa usar a sua energia no verão. E equilibrar esses dois polos, o descanso e o fluir com os projetos. Porque esse ficar na casca, esse ficar no casulo também fez com que a gente esquecesse como é sair. O medo, a incerteza, o não saber o que vai ser amanhã fez com que a gente se recolhesse e agora a gente precisa ir. Agora a gente precisa dar o passo sem enxergar o chão. Essa é a definição da fé. Agora a gente precisa, com toda essa energia de primavera borbulhando dentro de nós, descobrir como é que a gente vai caminhar. Como é que a gente vai caminhar com segurança, como é que a gente vai caminhar com tranquilidade, mas a gente precisa caminhar. Se a gente vai achar uma forma segura de sair lá fora, ou se a gente vai caminhar online, não importa. Importa que agora é o momento de você aproveitar. Se você não se recolheu ainda, se recolha por uma semana. Depois, faça uma purificação, faça uma desintoxicação, faça o seu ritual de limpeza do seu corpo e da sua mente. E aí você está pronta para olhar para os seus projetos. Faça os seus projetos para o verão. Porque essa energia do fogo, né, ela traz foco e ela traz um poder imenso de realização. E eu não estou falando só de trabalho, eu estou falando também de projetos pessoais. Tá? Então, olhar para o ciclo do ano é olhar também para todas as nossas etapas. Preciso de recolhimento, eu preciso de purificação, eu preciso de foco naquilo que eu quero realizar e depois eu preciso de nutrição, que de uma certa forma é descanso, mas é muito mais do que descanso. Muitas vezes, a gente está deslocado nesse ciclo ou em função dos nossos doshas e dos nossos movimentos internos, a gente está precisando de alguma outra coisa agora. Então, se identifique nessa roda da vida o que você está precisando agora. Isso é importante. A grande reflexão, né, em torno disso tudo é que nós somos cíclicos. E que a gente precisa olhar para os nossos ciclos a partir da nossa natureza. Porque nós não vamos ser todos iguais. Tá? Enquanto algumas pessoas vão estar cheias de energia no verão, outras precisam reduzir a agenda, desacelerar, dar uma resfriada e curtir. Então, esse é meu convite, essa é minha proposta de que você olhe para você mesmo a partir das estações do ano, a partir desses movimentos. Com relação à constituição individual e os doshas, né? Sempre aquele que for igual a mim vai ser mais difícil, mais desafiador. A estação do ano que eu me sinto melhor e mais confortável, ela tem características opostas às que eu tenho aqui dentro. E aí vamos lembrar que nós não somos também
definidos de forma tão simples assim, né? Ah, sou vata, sou pitta, sou kapha. Não. A gente tem proporções dessas energias dentro de nós. Mas aquelas que a gente tem em maior quantidade, aquilo que está igual a elas faz com que a nossa energia caia. Então, quem tem muito fogo e água, né, que são as características de Pitta, seja quem tem fogo e água porque é Pitta, seja quem tenha terra e água porque é Kapha, quem tem esse elemento água vai sentir cair a sua produtividade no verão. Quem tem bastante elemento água, seja Pitta ou seja Kapha, o Kapha sente mais frio, o Pitta sente mais calor. Quem tem bastante desse elemento água vai se sentir mais confortável agora na primavera e depois no outono. São as transições que fazem bem para quem é Pitta e Kapha. Para quem tem uma característica mais Vata, a primavera é excelente, porque ainda está úmido e já está calor. Então, se esse Vata que é frio seco está dentro de mim, o seu oposto, que é a primavera, está fazendo muito bem. E aí eu tenho toda essa energia para poder me expandir. No outono, né? A mesma coisa. O Pitta que sente muito calor e o Kapha que sofre muito com a umidade, os dois, Pitta e Kapha, vão ficar super bem no outono. E o Vata vai ser mais sensível ao outono. Por quê? Porque frio seco é igualzinho a ele. Então, aquela estação que é igualzinha a mim é a que eu mais sofro. É que eu fico sem energia, é que eu fico mais... o Vata fica acinzentado aqui, é que eu fico mais cansado. O Pitta fica cansado no verão, o Vata fica cansado no outono, o Kapha fica melancólico no inverno. Frio úmido é igualzinho a Kapha. Então, quem é Vata vai oscilar um pouco, porque vai sentir o frio, mas a umidade vai lhe cair bem. Né? Quem é Pitta vai se sentir bem com o frio, talvez às vezes sinta algum desconforto com a umidade, às vezes não. Às vezes quem é Pitta fica muito animado no inverno. Acorda cedo, tem energia o dia inteiro, fica feliz no frio. Né? Isso é muito bonito, porque fica feliz, assim, tipo, com aquela alegria no frio, igual outras pessoas ficam no verão, igual outras ficam na primavera. Não tem regra. Mas quem é igualzinho ao inverno, Kapha, que é frio úmido, ele vai sentir um peso de manhã. Ele vai sentir, assim, que ele precisa o dobro de força e energia. Porque tem pessoas Kapha muito bem equilibradas, que fazem atividade física de manhã cedo, tem uma rotina regular e vão continuar fazendo a sua rotina. E isso faz muito bem. Mas precisa, às vezes, de um esforço maior. Então, perceber essa natureza quando as coisas são mais fáceis e fluídas para você, ou quando você precisa de um pouco mais de energia para manter as coisas funcionando, tem relação com os seus doshas, com você, com o seu autoconhecimento. Adeque a sua agenda, adeque o seu planner, faça o seu projeto aí de um ano de vida baseado nisso e você vai ver que dá tudo super certo. Se a gente descansar no momento que a gente tem menos energia, no momento em que a nossa energia é favorecida, a gente vem com toda a força. Então, dentro da visão do Ayurveda, a gente não fica empurrando as coisas, a gente se aceita. Né? Início de inverno, eu que tenho a minha própria porção de Kapha, eu durmo até 9 horas da manhã, 10 às vezes. Verão eu levanto 5h30. Não existe uma regra, vocês me entendem? Ser uma pessoa cíclica e seguir os ciclos da natureza é fazer parte dela. Tentem levantar 5h30 no inverno, nem passarinho canta. Não está dia ainda. Né? Então é só a gente que tem relógio. E aí, se a gente liga o nosso reloginho lá na natureza, a gente já vê que a gente tem um sensorzinho interno. No verão, e agora a primavera, com esse monte de passarinho cantando, a gente não fica na cama nem que queira. Porque a luz vem, a luz te chama. Você pode ter o melhor blackout do mundo, você escuta aquela alegria, aquela energia lá fora.
Então, essa é a passagem dos ciclos por nós. Tá? Claro que se a vida fosse bem simples, assim seria fácil, né? Claro que a gente tem períodos de desequilíbrio e nesses períodos a gente precisa de ajuda. Mas aí isso já é outra história. Eu agradeço muito, né, por vocês me ouvirem. E eu vou interromper a gravação agora e vou abrir para as perguntas. Quem assistir depois, quiser fazer perguntas, pode mandar lá no grupo, que eu acho que é bem gostoso a gente debater.